Olá, este é o Mais 365, um percurso diário com a Bíblia, onde caminhamos pela história da salvação e deixamos que ela dê sentido à nossa própria história. Durante 365 dias, do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da Difusora Bíblica, descobrimos que Deus continua a agir no tempo e na vida concreta de cada um. Eu sou o Francisco e este podcast nasce das equipas de jovens de Nossa Senhora. Lemos a Bíblia inteira, um dia de cada vez, sempre sob o olhar de Maria. Hoje é o dia 199, estamos no período do exílio e vamos ouvir Isaías 16 e 17, Joel 3 e Provérbios 10, 21 a 24. Isaías 16. Enviai cordeiros ao soberano do país, desde Selá no deserto ao monte de Sião. Como aves espantadas, como uma ninhada dispersa, assim são as filhas de Moabe pelos vaus de Arnon pedindo: aconselha-nos, toma uma decisão, cobre-nos com a tua sombra em pleno meio-dia como se fosse meia-noite. Esconde os exilados, não entregues os fugitivos. Esconde na tua casa os exilados de Moabe, sê para eles um refúgio perante o devastador. Quando a opressão desaparecer, a devastação chegar ao fim e o invasor deixar a terra, o trono será fundado na clemência, e sobre ele sentar-se-á com lealdade o descendente de David. Será um juiz zeloso do direito e preocupado com a justiça. Temos ouvido falar da soberba de Moabe, uma soberba desmedida. Da sua arrogância, altivez e insolência, não são corretas as suas pretensões. Por isso, os moabitas gemerão por Moabe, todos se hão de lamentar. Pelas tortas de uvas de Kir-Hareshet, suspiram agora aflitos. Os campos de trigo de Hesbon estão devastados, assim como as vinhas de Sibmá. Os senhores das nações arrasaram os seus sarmentos. Elas chegavam até Jazer e iam perder-se no deserto. Os seus rebentos multiplicavam-se e atravessavam o mar morto. Por isso, choro como o povo de Jazer sobre as vítimas de Sibmá. Banho-vos com as minhas lágrimas, Hesbon e Elalé. É que da tua vindima e das tuas colheitas desapareceram as canções de alegria. A alegria e o regozijo desapareceram das hortas. Nas vinhas não há cânticos alegres, não se pisa mais vinho nos lagares, e cessaram as canções. Por isso, as minhas entranhas vibram como uma harpa por Moabe, e o meu coração por Kir-Heres. Havemos de ver Moabe afadigar-se por subir aos lugares altos, e entrar no seu santuário para orar, mas de nada lhes valerá. Este é o oráculo que o Senhor pronunciou outrora contra Moabe. Mas agora o Senhor volta a dizer: daqui a 3 anos, sem um dia a mais, será humilhada a nobreza de Moabe, com toda a sua numerosa gente. Os que ficarem serão poucos, fracos e impotentes. Isaías 17. Oráculo contra Damasco. Eis que Damasco vai deixar de ser cidade. Será reduzida a um montão de ruínas. As suas cidades, abandonadas para sempre, ficarão para os rebanhos, que repousarão ali sem que ninguém os espante. Efraim perderá as suas fortalezas e Damasco a sua realeza. E ao resto dos arameus acontecerá como à nobreza de Israel. Oráculo do Senhor do Universo. Naquele dia, a riqueza de Jacó ficará pobre e macilenta a gordura do seu corpo. Será como o ceifeiro a apanhar o trigo, com o seu braço ceifa as espigas. Será como quando se apanham as espigas no vale de Refaim e fica só um rebusco. Como quando se vareja uma oliveira e ficam só 2 ou 3 azeitonas no alto da copa e 4 ou 5 nos ramos frutíferos. Oráculo do Senhor, Deus de Israel. Naquele dia, o homem olhará para o seu Criador e seus olhos contemplarão o Santo de Israel. Não mais olhará para os altares portáteis que fabricou, nem contemplará os ídolos da deusa Asherá e as estelas solares que os seus dedos modelaram. Naquele dia, as tuas cidades fortes serão abandonadas, como as cidades dos amorreus e dos heveus diante dos israelitas, e ficarão desabitadas. Porque esqueceste a Deus, teu Salvador, e não te lembras da rocha do teu refúgio. Por isso plantavas jardins de Adonis e fazias sementeiras em honra dos deuses estrangeiros. No mesmo dia em que as plantas germinavam, logo de manhã as sementes floresciam. Mas a colheita será nula no dia da desgraça, e o mal será irremediável. Ah, o ruído de povos numerosos como o ruído dos mares embravecidos,
o bramir de nações como o bramir de águas caudalosas. O Senhor ameaça-as e elas fogem para longe. Como o feno dos montes são levados pelo vento e como a flor seca dos cardos pelo vendaval. Pela tarde vem a consternação, antes da manhã já nada existe. Este será o destino dos que nos saqueiam, a sorte dos que nos despojam. Joel 3. Depois disto, derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Também sobre servos e servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Farei aparecer prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumo. O sol converter-se-á em trevas e a lua em sangue, ao aproximar-se o dia do Senhor, grandioso e terrível. Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois sobre o monte de Sião e em Jerusalém ficará um resto salvo, como disse o Senhor. E entre os sobreviventes estarão os que o Senhor tiver chamado. Provérbios 10, 21 a 24. Os lábios do justo alimentam a muitos, mas os nércios perecem por falta de entendimento. A bênção do Senhor é que enriquece, o nosso esforço nada lhe acrescenta. É um divertimento para o ímpio praticar o mal e para o inteligente cultivar a sabedoria. O que o ímpio teme cairá sobre ele. Ao justo ser-lhe-á concedido o que deseja. Olá amigos, sou o Padre João Brites Moita, sou padre das equipas de jovens Nossa Senhora e sou assistente do setor de Santarém deste movimento. Estamos hoje aqui para continuar o nosso percurso no Mais 365, acompanhados por Nossa Senhora, como sempre, que soube confiar em Deus, mesmo quando não compreendia plenamente os seus caminhos. Às vezes procuramos segurança em muitas coisas, nos nossos planos, nas nossas capacidades, nos bens que possuímos ou nas pessoas que nos rodeiam. Tudo isso tem o seu lugar e a sua importância. Mas a Palavra de Deus recorda-nos hoje que existe uma segurança mais profunda, aquela que não depende das circunstâncias e que só pode ser encontrada em Deus. Nos capítulos 16 e 17 de Isaías, encontramos novamente profecias dirigidas a povos vizinhos de Israel. À primeira vista, podem parecer textos distantes da nossa realidade, mas a sua mensagem continua muito atual. Isaías fala de nações que colocaram a sua confiança no poder, nas alianças políticas, nas riquezas e nas próprias forças. Durante algum tempo, tudo parecia sólido. No entanto, o profeta recorda que aquilo que não está alicerçado em Deus acaba por revelar a sua fragilidade. Há uma imagem particularmente bela no capítulo 17. Depois de falar de perdas e dificuldades, Isaías afirma que chegará o dia em que o homem voltará a levantar os olhos para o seu Criador. Como acontece tantas vezes na Escritura, a provação não é apresentada como um fim, mas como uma oportunidade de reencontro com Deus. Santo Agostinho escreveu uma frase que atravessou os séculos: "Fizestes-nos para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em ti." Muitas vezes procuramos descanso em muitas coisas boas, mas nenhuma delas consegue ocupar o lugar que pertence a Deus. O capítulo 3 de Joel apresenta-nos uma visão de julgamento, mas ao mesmo tempo de esperança. Deus aparece como o defensor do seu povo e como aquele que faz justiça. No mundo onde tantas vezes vemos a injustiça parecer triunfar, esta é uma mensagem consoladora. Deus não é indiferente ao sofrimento dos seus filhos. Ao mesmo tempo, Joel anuncia um futuro de abundância e de bênção. Os montes destilarão vinho novo e as colinas correrão leite. São imagens que apontam para a generosidade de Deus. O Senhor não deseja apenas corrigir ou julgar, deseja sobretudo restaurar,
curar e conduzir o seu povo à vida. Nos Provérbios, encontramos uma sabedoria muito concreta. O justo alimenta muitos com as suas palavras, enquanto o insensato acaba por colher as consequências da sua própria falta de sabedoria. E há uma frase que merece ser guardada no coração. O que o ímpio teme cairá sobre ele, mas o desejo dos justos será concedido. Não significa que os justos não tenham dificuldades. Significa que quem vive unido a Deus aprende a desejar aquilo que verdadeiramente importa. E quando o nosso coração se aproxima do coração de Deus, descobrimos que a maior das bênçãos não é receber tudo o que queremos, mas viver na sua amizade. Talvez a palavra de hoje nos deixe esta pergunta: onde estou a colocar a minha confiança? Nas coisas que passam ou naquele que permanece para sempre? Nas minhas próprias forças ou na fidelidade de Deus? Quando tudo parece incerto, a fé recorda-nos que existe uma rocha que não vacila, e essa rocha é o próprio Senhor. Hoje, gostaria, antes de rezar convosco, lembrar que estamos no dia 199. É um marco grande. Amanhã chegamos a um dia redondo. E que dia? O dia 200 no nosso caminho. Quero encorajar-vos. Que bonito e desafiante tem sido. Continuemos com força e ânimo. Agora sim, rezemos. Senhor, tantas vezes procuramos segurança em realidades passageiras e esquecemos-nos de que só Tu és o nosso verdadeiro refúgio. Ensina-nos a confiar mais em Ti, sobretudo nos momentos de dúvida, fragilidade e incerteza. Purifica os nossos desejos, fortalece a nossa esperança e ajuda-nos a levantar constantemente os olhos para Ti. Que a nossa vida esteja alicerçada na Tua palavra e que encontremos em Ti a paz que o mundo não pode dar. Nossa Senhora, Mãe da Confiança, acompanha-nos no caminho da fé e ensina-nos a entregar a nossa vida nas mãos de Deus com a mesma disponibilidade e simplicidade com que Tu o fizeste. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 199, um episódio curtinho para chegarmos mais rápido ao 200. Um abraço em Cristo, até amanhã.